Nesta aula falaremos um pouco sobre a Roma Antiga. A Roma atual a gente sabe que é a capital da Itália, mas a Roma Antiga era muito diferente da Roma de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Roma, ela se situa na Península Itálica, né? Ela é banhada pelo Mar Tirreno, pelo Mar Mediterrâneo, Mar Adriático, como vocês podem ver pelo mapa, e é limitada por um conjunto de montanhas que a gente conhece como os Alpes, né? A origem de Roma está ligada a uma lenda, né? Segundo essa lenda, a princesa de Alba Longa se apaixonou por Marte, né, o deus da guerra. Só que o tio das crianças, Amulio, que já governava aquela cidade, tinha tomado o trono à força, ele pegou os bebês e colocou num cesto e mandou atirar no rio Tibre. Só que esse cesto encalhou perto do Monte Palatino, e ali os bebês foram criados por uma loba, né? E posteriormente eles foram adotados por um pastor. E esse pastor deu o nome de Rômulo e Remo a esses meninos, né? Quando esses meninos cresceram, eles voltaram, lutaram contra o tio, que os tinha jogado no rio, né? E venceram. E ganharam a permissão para fundar uma cidade. E o lugar que eles fundaram a cidade foi esse Monte Palatino, onde eles teriam sido amamentados por uma loba. Em 753 a.C., né, que foi quando eles fundaram Roma, eles se desentenderam, né, e na disputa pelo poder, Rômulo foi o vencedor, acabou matando Remo e tornou-se o primeiro rei de Roma. Mas isso é uma lenda, né? As dúvidas sobre a origem de Roma são muitas. A gente sabe, no entanto, que por volta do século X a.C., no centro da Península Itálica, às margens do rio Tibre, havia várias aldeias habitadas pelos latinos, um povo que vivia sobretudo do pastoreio. A gente acredita que no século VIII a.C., ao se verem ameaçados pelos sabinos, um povo vizinho, eles se uniram e fundaram a cidade de Roma. A gente costuma dividir a história de Roma em três momentos: a monarquia, 753 a 509 a.C., a república, 509 a 27 a.C., e o Império, que vai de 27 anos antes de Cristo a 476 depois de Cristo. A gente sabe que foi um grande império romano. Os primeiros templos da monarquia da cidade de Roma era apenas o local onde ficavam os templos religiosos e onde os chefes das famílias se reuniam para discutir assuntos de seu interesse. Por volta de 600 anos antes de Cristo, os etruscos eram um povo de comerciantes, navegadores que viviam ao norte de Roma. Esses etruscos, eles vão se estabelecer em Roma como comerciantes e prestadores de serviços, e aos poucos eles vão ganhando poder até conquistar o governo da cidade. Durante o governo dos reis etruscos, Roma prosperou e foi modernizada. Então o que eles fizeram? Eles drenaram pântanos, construíram redes de esgotos, altas muralhas, uma ponte que ligava as duas margens do rio Tibre. Roma, que até então era um conjunto de aldeias, vai se transformar numa cidade muito próspera, protegida por uma muralha. Deles, os romanos vão absorver conhecimentos de engenharia, o uso do arco, o da abóbada. A abóbada é uma construção arquitetônica, ou seja, é uma cobertura encurvada construída geralmente com pedras ou tijolos que se apoiam uns nos outros, de modo a suportar o próprio peso. E também eles vão absorver a crença de que era possível conhecer a vontade dos deuses por meio da adivinhação. No tempo da monarquia, a sociedade era formada basicamente por 4 camadas sociais. Eram os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravizados. Os patrícios eram os nobres romanos, donos de muitas terras e de gado, e os únicos a possuir direitos políticos. Os plebeus formavam a maioria da população e trabalhavam como pequenos agricultores, artesãos ou mercadores, não tinham o direito de participar no governo da cidade e podiam ser escravizados por dívidas. Os clientes eram servidores ou protegidos do chefe de uma família com grande poder e prestígio. Esse chefe era chamado de patrono. Quanto mais clientes um patrono possuísse, maior o seu prestígio social e político. E também, como eu disse, os escravizados, que eram prisioneiros de guerra, pessoas que não conseguiam saldar suas dívidas ou que tinham sido condenadas pela justiça. O rei era a maior autoridade da cidade, mas não a governava sozinho. Além dele, tinha o Senado, que era formado pelos chefes das principais famílias patrícias, e uma assembleia, que era composta por soldados com até 45 anos. Na Roma Antiga, o cargo de rei não passava de pai para filho, ou seja, ele não era hereditário. Quem escolhia o próximo rei era o Senado, e a Assembleia se manifestava contra a escolha ou a favor dela.
O rei ele tinha um poder limitado pelo Senado e pela Assembleia. Os patrícios que controlavam o Senado romano, eles não conformavam com o domínio etrusco sobre Roma. E em 509 a.C., eles se aproveitaram do enfraquecimento dos etruscos por causa das guerras com os povos vizinhos e derrubaram o rei etrusco Tarquínio, o Soberbo, e fundaram a República. A República Romana era governada pelos magistrados, auxiliados pelo Senado e pelas assembleias. Os principais magistrados eram os seguintes: os cônsules, os pretores, os questores, os edis e os censores. Os cônsules comandavam o exército, administravam a cidade e presidiam o Senado. Esse cargo era o mais alto da República. Os pretores eram responsáveis pela justiça, como se fosse o juiz. Os questores cuidavam da arrecadação de impostos e das despesas públicas. Os edis eram os responsáveis pelo policiamento, pelo abastecimento, pela conservação das ruas, pela organização dos espaços públicos. E os censores faziam contagem da população, classificando as pessoas de acordo com as posses. Além desses magistrados, havia o ditador. Ele governava Roma com plenos poderes por um período de 6 meses, em caso de grave ameaça à república, por exemplo, a guerra. E ele era eleito pelo Senado. O Senado era formado por 300 membros vitalícios, todos patrícios. Suas principais funções eram controlar o tesouro público, propor a guerra ou a paz. Na República Romana, somente os patrícios podiam ocupar altos cargos no governo, isto é, os cargos de magistrado e de senador. As assembleias eram 3. A das tribos era a reunião dos cidadãos conforme o local de residência ou a origem e elegia os questores e os edis, como aqueles que a gente acabou de falar, os magistrados que a gente acabou de falar. A centuriata é a reunião dos cidadãos em centúrias, unidades do exército, segundo o grau de riqueza. Votava as declarações de guerra, os acordos de paz e elegia os cônsules, como eu disse, o mais alto cargo da república. A Assembleia da Plebe era composta apenas pelos plebeus, votava de assuntos de interesse da plebe, ou seja, do povo, de uma forma geral. As mulheres e os escravos eram excluídos da política e, portanto, não podiam participar de nenhuma dessas assembleias. Os plebeus eram maioria em Roma. Como cidadãos, pagavam impostos e serviam ao exército. Apesar disso, eles não podiam exercer nenhum cargo importante no governo romano. O casamento entre os plebeus e os patrícios também era proibido. Além disso, ao serem convocados para ir para a guerra, eles eram forçados a deixar suas pequenas propriedades e se endividavam. Quando não conseguiam pagar suas dívidas, eles perdiam a terra e eram escravizados. Só que eles não ficavam contentes com isso não, então eles promoveram várias revoltas. Uma tática muito usada por eles era se retirar de Roma e ameaçar não participar mais do exército romano. Como eles constituíam a maioria dos trabalhadores e soldados, os patrícios tinham que ceder. Assim, aos poucos, eles foram conquistando mais direitos. Por exemplo, o tribunato da plebe. Os plebeus eles ganharam o direito de eleger um tribuno da plebe, um magistrado que tinha o poder de anular leis contrárias aos plebeus. A lei das 12 tábuas, primeiras leis escritas na história de Roma, eram feitas em placas de bronze, e ficava mais difícil para os patrícios interpretá-las conforme seus interesses. A lei Canuleia ela permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, ou seja, a ascensão social de um plebeu, por exemplo. E as leis Licínias Sértias, uma dessas leis determinava, por exemplo, que um dos 2 cônsules tinha de ser plebeu. A outra cancelava parte da dívida que os plebeus tinham com os patrícios. Posteriormente, os plebeus eles conseguiram uma lei que proibia também a escravidão por dívidas e outra que dava a eles acesso a todas as magistraturas. Mas como apenas os plebeus ricos tinham posses suficientes para fazer carreira política, somente eles chegavam ao poder. Formou-se então uma nova aristocracia composta de patrícios e plebeus enriquecidos. Inicialmente, Roma só guerreava com seus vizinhos, para se proteger. Depois eles começaram a guerrear também para conquistar terras e controlar as rotas de comércio. E os povos vencidos passavam a integrar o exército romano. E eles conquistaram, além da Península Itálica, Cartago. Cartago era uma colônia fundada pelos fenícios. A gente já estudou que os fenícios eles especializaram no comércio. E aí, assim, surgiram as guerras púnicas. Por quê? Punite, púnicos, tem a ver com a forma como os romanos denominavam os fenícios. Essas guerras se desenrolaram em 264 a 146 a.C. e os romanos venceram. Após a vitória final, eles arrasaram a cidade de Cartago, venderam seus poucos sobreviventes como escravos e transformaram
o território em província romana. Depois de conquistar terras a oeste, os romanos voltaram-se para o leste e conquistaram também a Macedônia, a Grécia e parte da Ásia Menor. No século I a.C., sob o comando do general Júlio César, eles conquistaram também a Gália, invadiram o Egito e o norte da África. Aí, em fins do século I a.C., eles eram senhores de todo o Mediterrâneo, mar que eles passaram a chamar de Mare Nostrum, ou seja, nosso mar, em latim. As conquistas trouxeram mudanças profundas na vida dos romanos. Por exemplo, o enriquecimento do Estado romano, o fortalecimento de um novo grupo social, dos cavaleiros, né? Por quê? Porque eles começaram a se enriquecer com o comércio, com a cobrança de impostos nas áreas conquistadas e os serviços prestados ao governo de Roma. O grande aumento do escravismo, né? Difícil saber por quê, e a concentração de terras conquistadas nas mãos de poucos. Com as guerras de conquista, milhares de prisioneiros de guerra foram trazidos para a Península Itálica. Aí que eu estava dizendo, não é difícil saber por quê, né? Os ricos tinham, às vezes, centenas de escravizados, pessoas das mais diversas cores e origens, gregos, macedônios e asiáticos. As terras e os escravos, obtidos nas guerras, originaram grandes propriedades escravistas na Península Itálica. Essas produziam vinho e azeite de oliva, que eram vendidos às províncias por altos preços. A pequena propriedade camponesa, porém, não desapareceu, mas passou a produzir apenas para subsistência e para mercados locais. O administrador da grande propriedade era um capataz, geralmente um escravo com direitos que os outros não tinham, como de casar, por exemplo. É preciso dizer que na propriedade escravista os escravos eram a maioria, mas havia também trabalhadores livres. Então, durante a expansão romana pelo Mediterrâneo, ocorreram várias revoltas de escravos nos domínios romanos, porém a maior delas aconteceu em Capua, no sul da Península Itálica, e foi liderada por Espartaco. Espartaco foi capturado pelos romanos no norte da Grécia. Conta-se que, por ser forte e corajoso, ele foi escolhido para ser um gladiador. Em busca de liberdade, dezenas de escravos, liderados por Espartaco, iniciaram em 73 a.C. uma das maiores rebeliões do mundo antigo. Milhares de escravizados e homens livres pobres aderiram à rebelião. À frente de um exército de ex-escravos, que chegou a ter cerca de 100.000 combatentes, Espartaco venceu tropas romanas por diversas vezes e dominou boa parte do sul da Itália. Em 71 anos antes de Cristo, os exércitos romanos se uniram e conseguiram vencer os rebeldes. Como castigo exemplar, Espartaco e cerca de 6.000 seguidores foram presos, crucificados e expostos ao longo da Via Ápia, estrada que ligava Roma a Capua. Os homens ricos, como vimos, apossavam-se das terras obtidas nas guerras de conquista e nelas montavam fazendas escravistas. Assim, ao final de uma guerra, eles se tornavam mais ricos. Já para os pequenos agricultores, a guerra geralmente significava prejuízo. Muitos deles morriam combatendo a pé e nas primeiras fileiras. Os que conseguiam voltar para casa depois de anos de ausência encontravam sua propriedade devastada ou invadida. Além disso, com o aumento da entrada de escravos, muitos camponeses ficaram sem trabalho e eles tiveram que mudar para cidades, e os pobres foram só aumentando. Diante disso, em 133 a.C., o tribuno da plebe, Tibério Graco, vai propor uma reforma agrária que vai limitar o tamanho da terra que o indivíduo podia ter e distribuía lotes de terras aos pobres. A reforma teve total apoio dos camponeses, mas ela foi mal recebida por parte dos ricos. Então houve uma tensão entre uns e outros, e Tibério vai acabar sendo assassinado. Em 123 a.C., Caio Graco foi eleito tribuno da plebe e deu continuidade à reforma iniciada por seu irmão Tibério. Conseguiu aprovar duas importantes leis, uma que estendia a cidadania romana a alguns povos aliados e outra que obrigava o governo a pagar o equipamento dos soldados que iam para a guerra. Com essas propostas, Caio Graco acabou atraindo inimigos poderosos, e ao perceber que ia ser morto em uma cilada, pediu que o escravo o matasse. Além do problema da terra, outro sinal da crise da República provinha do exército. Em 107 a.C., o cônsul Mário promoveu uma reforma militar instituindo o pagamento de salários àqueles que se alistassem no exército voluntariamente. Com isso, muitos homens pobres se alistaram. Além do salário, recebiam dos seus generais parte do saque das terras conquistadas. Com isso, esses novos soldados se ligaram aos seus generais por laços de lealdade e solidariedade. Apoiados por suas tropas, os generais ganharam força e passaram a disputar o poder político.
Um dos generais que se sobressaiu na época foi Júlio César, o conquistador da Gália. Aproveitando de sua enorme popularidade, Júlio César juntou-se aos generais Pompeu e Crasso e formou com eles o primeiro triunvirato, um acordo entre 3 generais pelo qual um se comprometia a ajudar o outro para controlar o poder em Roma. Com a morte de Crasso, abriu-se uma guerra entre César e Pompeu. Vitorioso, César tomou o poder em Roma e promoveu reformas que aumentaram ainda mais sua popularidade, como a doação de terras a milhares de soldados e plebeus empobrecidos. Os senadores acusaram César de trair a república e desejar a volta da monarquia, e, com base nisso, o assassinaram em 44 a.C. Com a morte dele, formou-se o segundo triunvirato, integrado pelos generais Otávio, Marco Antônio e Lépido. A disputa pelo poder opôs as tropas de Otávio às de Marco Antônio e Cleópatra, rainha do Egito. A vitória coube a Otávio, que, ao retornar a Roma, pressionou o Senado a lhe dar vários títulos, entre eles o de príncipe, líder do Senado e o mais importante cidadão de Roma, o de Augusto, venerado, e o de imperador, comandante supremo dos exércitos, fato que ocorreu em 27 a.C. Com isso, teve início o Império Romano, sobre o qual nós falaremos na próxima aula.